Eu estava caminhando numa noite de inverno em uma região rural sem meu celular. Estava completamente escuro, sem postes de luz e sem ninguém à vista. As temperaturas estavam por volta de 20 graus e estava nevando. Eu estava passeando com meu cachorro, usando uma lanterna. Então, de repente, ouvi alguém começar a gritar desesperadamente, como se estivesse sendo assassinado. Meu instinto de lutar ou fugir foi ativado, parecia mesmo que alguém estava sendo atacado, e a gritaria durou uma eternidade. Decidi averiguar o que diabos estava acontecendo. O que encontrei, no entanto, foi além de qualquer expectativa. Era um menino de apenas 5 anos, caminhando sozinho pela estrada. Ele estava usando apenas uma calça leve de flanela e uma camiseta fina. Sem sapatos. E gritava tão alto que o som ecoava pelas colinas. Soltei a guia do meu cachorro e me aproximei dele devagar, dizendo com calma e gentileza que eu era mãe e que ele ficaria bem. Abracei-o e o conduzi até a casa de um vizinho para aquecê-lo junto à lareira e pedir ajuda. Os pais do menino estavam visitando amigos. O menino acordou durante a noite, ao perceber que os pais o deixaram em casa com a irmã, saiu à procura deles enquanto eles estavam fora bebendo. Ele se perdeu na escuridão e continuou caminhando e gritando. Inicialmente, o medo de me deparar com alguma briga doméstica sangrenta ou de ser alvo dela é o que me deixou apavorada. Além disso, estava escuro, sem celulares e sem arma. Costumava morar em um bairro com uma mistura de casas, sobrados e apartamentos, uma área bem bonitinha com árvores grandes e parques para cachorros, uma escola primária de um lado e caminhos para pedestres, bem civilizado, sabe? Exceto na trilha principal, bem no meio dessa área, havia uma pequena área de mata não mantida. Era uma espécie de espaço alongado de uns 70 metros quadrados, com vegetação densa em algumas partes, e a trilha passava por ele de forma perpendicular, embora com uma curva no meio. Ainda era possível ver os prédios e a trilha aberta do outro lado. Meu parceiro dizia que era assustador, mas eu cresci andando em matas de verdade e achava que ele estava sendo bobo, dava para atravessar aquilo em menos de 2 minutos. Um dia, saí bem cedo pela manhã, usando um evento de Pokémon GO como desculpa ou motivação para fazer exercício. Tudo ainda estava com aquela névoa azul acinzentada bem densa, e o único barulho era o canto dos pássaros. Atravessei a mata e fui além, uma mulher passeando com seu cachorro passou por mim voltando pelo caminho que eu tinha vindo. Peguei alguns Pokémon, decidi que já era hora do café da manhã e comecei a voltar. Não tinha ninguém mais na trilha à minha frente ou atrás de mim. Justo quando passei pela curva na parte mais densa da mata, ouvi vários galhos quebrando e folhas secas sendo pisoteadas. Virei meio de lado para ver se era algum animal da floresta, só para ver um cara grande, vestindo roupas escuras e nada próprias para a corrida, vindo em minha direção com passos rápidos e leves, quase flutuando, saindo de trás de uns arbustos em direção à trilha. Nem hesitei, imediatamente dei meia volta e saí correndo, pegando atalhos pela paisagem até chegar em casa. Não brinco com esse tipo de coisa. Mas sério, quem diabos usa uma mata do tamanho de um selo de carta, mais parecendo uma linha de arbustos, para se esconder? Ele deve ter ficado lá tanto quando eu quanto a outra mulher atravessamos. Embora nunca tenha ouvido falar de mais ninguém encontrando esse cara, também nunca mais voltei lá ao amanhecer ou ao anoitecer. Voltando para casa após uma sessão noturna na academia 24 horas. Uma van branca passou por mim, reduzindo a velocidade. Ela fez uma curva à direita lentamente na minha frente. Alguns minutos depois, cheguei na curva e vi a van parada na saída de um estacionamento. Ela estava voltada na minha direção. Eram umas 4 da manhã e não tinha mais nada acontecendo, e isso me deixou arrepiado. A van começa a se mover lentamente após eu fazer a curva, e eu atravesso a rua correndo até um posto de gasolina e entro nessa pequena estação de ar e água sem saída, pressionando o meu corpo em uma área da parede onde a van não pode me ver claramente. Ela literalmente entra na estação e para. Eu ouço o motor funcionando bem ao lado de mim, mas eles nunca saem da van. Fico ali, pressionado contra a parede, até eles saírem e dirigirem ao redor do posto de gasolina para o outro lado, onde fica o estacionamento.
Eu ouço a van demorando um pouco antes de ficar silenciosa. Mesmo assim, espero um pouco mais antes de ir embora e correr o resto do caminho para casa. Quase fui sequestrado perto de uma estação de trem. Um cara chegou rapidão até mim e insistiu que eu era uma criança canadense desaparecida e que ele ia me levar para casa. Por coincidência, um policial de moto passou por perto e parou imediatamente depois que eu acenei para ele. Ele se aproximou do cara no carro de forma bem agressiva e o repreendeu. O policial não prendeu o cara nem nada, o cara aparentemente contou a mesma história de eu pensei que ele era uma criança perdida para o policial, mas ele me acompanhou até a estação de trem e ficou comigo até o trem realmente chegar. Eu sou um segurança noturno. Uma noite, enquanto eu estava observando as câmeras, vi alguém debaixo de uma lona de grama, onde estava ocorrendo um trabalho de paisagismo em nossa propriedade. Eu imaginei que essa pessoa provavelmente tinha tentado esconder algo antes de ir para a reabilitação, que fica ao lado da nossa propriedade. Eu me aproximei da lona e não vi o cara em lugar algum. Então, comecei a caminhar sobre a lona e levantá-la para procurar por itens escondidos. Bem, acabei pisando no pobre morador de rua, levei um susto danado. Mas ele foi compreensivo e até cumprimentamos com um soquinho, depois ele seguiu seu caminho. Eu cresci no Japão, numa cidade nem muito pequena, nem muito grande. Trabalhava num emprego que me fazia chegar em casa diariamente entre as 2 e 4 da manhã. Eu preferia caminhar pelas ruas secundárias paralelas à rua principal, porque pareciam mais aconchegantes e tranquilas. Nada de relevante acontecia, até que um dia. Dobro a esquina na rua lateral e, aproximadamente no meio do caminho, vejo uma jovem mulher. Ela não estava fazendo nada, apenas olhando para o céu. Olhando diretamente para cima, reto, pescoço em um ângulo de 90 graus, boca levemente entreaberta, cabelos negros longos caídos. Fiquei hesitante, mas decidi que, como nunca aconteceu nada estranho aqui antes, estaria tudo bem, então segui em frente. Chego ao lado dela, a rua é estreita, então não havia muito espaço para manobrar, e paro para olhá-la. Ela não se move nem reage a mim, apenas continua olhando para o nada. Luto contra meus instintos e pergunto se ela está bem. Ela não reage. Olho para cima para ver se ela está olhando para algo, mas não há nada lá. Então, agora estou pensando que pode haver um problema médico, então estendo a mão e toco seu ombro. Ela dá um salto e me olha como se acabasse de me notar. Pergunto se ela está bem e ela apenas gagueja e diz desculpa antes de sair apressada na mesma direção em que eu estava indo. Decidi fumar um cigarro para manter alguma distância entre nós, mas, no final da rua, ela para e olha para o céu novamente. Não se move durante os 5 minutos que levo para terminar o cigarro. Nos próximos dias, caminhei pela rua principal. Eu trabalhei no turno da noite por 7 anos. Uma noite, uma mulher loira, jovem e magra estava caminhando pela rua às 2 da manhã, sem calças ou roupa íntima e com uma camisa aberta. Eu tentei perguntar se ela precisava de ajuda, mas ela apenas olhou para frente, caminhando lentamente e continuando a olhar para frente. Eu liguei para a polícia e eles chegaram e ficaram na frente dela, e ela lentamente caminhou em direção aos policiais e parou. Eu não fiquei e voltei ao trabalho. Ainda penso nela e o que diabos estava acontecendo. Eu me digo que talvez ela estivesse sonambulando sob o efeito de algum medicamento ou algo assim, e que ela não tinha sido agredida e estava em choque. Nunca saberei. Mas ela era muito bonita e parecia bem cuidada. Foi muito estranho. Uma vez, eu estava dando uma volta pelo meu bairro relativamente seguro com 2 amigos depois da meia-noite, devíamos ter uns 16 anos na época. Um caminhão vermelho barulhento passou voando por nós, o que era normal para a estrada em que estávamos. Poucos minutos depois, o mesmo caminhão vermelho passou novamente, mas agora indo bem devagar na direção oposta. Outra vez, alguns minutos depois, ele passou novamente, mas desta vez parou a uns 100 metros de distância de nós e ficou lá parado.
Percebendo que isso não era normal, nós saímos correndo pelo quintal até a próxima rua. Durante uns 20 minutos, vimos esse caminhão rondando o bairro enquanto nos escondíamos atrás de algumas moitas. Quando finalmente achamos que ele tinha ido embora, corremos para minha casa. Ele virou a esquina na minha rua bem quando estávamos prestes a abrir a porta da frente. Tenho quase 100% de certeza de que testemunhei um sequestro. Eu estava indo pegar minha correspondência à tarde da noite, morando em um condomínio de apartamentos, e na volta notei uma mulher de pijamas cercada por alguns homens bem ao lado de um carro. Havia uma discussão e parecia que eles a forçaram a entrar no carro e partiram. Encontrei o chinelo dela por perto na grama. Claro que chamei a polícia, eles vieram e informei o que vi, mas nunca descobri o que realmente aconteceu. Estava dando uma caminhada noturna na chuva, algo que sempre curto porque é tranquilo, tem um cheirinho bom, é silencioso e nunca vejo ninguém. Saí da trilha e voltei para a estrada, quando vi um monte de lixo sob uma lona no final do beco sem saída onde a trilha termina. Tive um arrepio sinistro como poderia ser um corpo morto ou algo assim e eu nunca saberia. De repente, aquela sensação estranha me tirou da calma da caminhada. Aumentei o ritmo. A uns 500 metros de distância, tinha um carro estacionado com um cara sentado lá dentro, no escuro e na chuva, por volta das 11 da noite, carro desligado, só sentado. Fiquei super assustado nesse ponto e mudei minha rota de volta para a estrada principal e me apressei para casa. Acabou que era um corpo morto que alguém tinha jogado debaixo daquela lona, estava lá há 4 dias antes que alguém investigasse. O cara no carro era apenas um cara aleatório, morador dali e sem relação alguma com o corpo. Mesmo assim, dei uma pausa de alguns meses nas minhas caminhadas noturnas sozinho na floresta. No ensino médio, tarde da noite, voltando a pé da casa de um amigo, talvez a uns 2 quilômetros de distância. Na metade do caminho, um carro vem deslizando bem devagar pela rua. Ouço alguém gritando dentro do carro. Tinha certeza de que estavam pedindo ajuda. Começo a seguir o carro e, enquanto ligo para a polícia, o carro acelera, então saio correndo atrás deles e tento segui-los, mas os perco bem rápido. Nunca soube o que realmente aconteceu. Nunca tive medo do escuro. Cresci no interior, onde o poste de luz mais próximo ficava a 10 milhas de distância, então me sinto à vontade em lugares escuros, tanto que muitas vezes levo meu cachorro para passear por volta da meia-noite só porque gosto da paz e tranquilidade da noite. Agora moro na cidade, mas algo sobre o escuro ainda me acalma. Dito isso, uma das coisas mais assustadoras que já vivenciei, sinceramente não tenho explicação para isso. Morando na cidade, costumava dirigir cerca de 20 a 30 milhas até o interior para fazer algumas fotos astronômicas. Uma noite, enquanto estava dirigindo, vi um cara andando na beira da estrada sem luzes, refletores e com uma mochila grande. Não pensei muito nisso, além de achar um pouco estranho. 5 milhas depois, vejo o mesmo cara andando novamente. Não mudei de direção, não virei, e estava dirigindo a uns 80 quilômetros. Quando passei por ele, ele olhou e acenou para mim. Fiquei bem assustado, mas continuei dirigindo. Deve ser coisa da minha cabeça. Não pode ser o mesmo cara. Chego ao meu campo no meio do nada, estaciono e pego a câmera, apagando todas as luzes para meus olhos se acostumarem com a escuridão. Tudo está indo bem, e por 30 minutos estou tranquilo e começando a relaxar. De repente, ouço um barulho perto da cerca perto da estrada. Folhas sendo pisoteadas, grama sendo chutada. Eram passos. Imediatamente sinto um sentimento de medo, como se estivesse em perigo grave e algo ruim estivesse prestes a acontecer. Pego minha câmera, jogo-a no carro, entro, tranco as portas e ligo os faróis. Ao sair do campo, passo pelo local onde ouvi o barulho e vejo pegadas frescas na lama, mas sem sinal de ninguém. Corro de volta para casa, dirigindo em dobro do limite de velocidade, olhando constantemente pelos retrovisores em busca de alguém. Estaciono ao virar a esquina e espero no carro, com as luzes apagadas, por 30 minutos, observando. Ninguém aparece.
Chego em casa, tranco todas as portas e durmo com uma faca embaixo do travesseiro naquela noite. Sinceramente, não sei o que realmente aconteceu naquela noite, mas parte de mim sabe que aquele cara assustador que cruzei na estrada 2 vezes estava naquele campo,